todos os presentes. Falar é uma honra e uma alegria muito grande ver a corporificação nesse momento da Ordem dos Policiais do Brasil aqui, Seção Bahia. Isso é um privilégio para porque a gente conversa muito no meio digital e aqui agora todo mundo agora está aqui de carne e osso. Isso é muito bom. Parabéns, senhores. Bem-vindo à nossa terra. Bom, eu vou me deter na proposta, inclusive, que eu conversei com um dos organizadores. Eu preciso pegar e fazer um retrato para vocês, principalmente de como nós chegamos nesse estágio aqui. Por quê? Porque eu me sinto um pouco como responsável disso aí, como a maioria dos nossos policiais federais aqui do Brasil, por conta do que aconteceu em 7 de agosto de 2012. Meu enfoque, apesar de que a proposta é falar sobre segurança pública, eu não posso descartar de fazer um retrato histórico, panorâmico do que aconteceu e que trouxe determinados elementos do ponto de vista da crise da segurança pública brasileira. E a proposta de novos elementos para suplantar essa crise veio em decorrência do que aconteceu a partir de 7 de agosto de 2012 com a greve dos policiais federais no Brasil. Isso aí foi ponto passivo, o deputado deve ter acompanhado nessa época. Por quê? Porque nessa época foi a que, inclusive, teve os acordos que foram firmados com o governo para poder pegar e escalonar o aumento para todo o serviço público federal naquele momento. Inclusive em Assembleia, graças a Deus que tem vários colegas policiais federais aqui que são testemunha de que eu fui um dos que voltei contra em Assembleia, dizendo, olha, o problema nosso é um problema que é muito maior do que esses 15% que estão sendo ofertados. Então nós entrarmos na vala comum, juntamente com os demais colegas das outras categorias do Serviço Público Federal, nós estamos colocando junto com eles simplesmente parcela ínfima de nossas demandas, sobretudo porque as contradições aqui dentro estão atingindo o nível do insuportável. Muito bem, voto vencido fui e fomos todos à greve. Estávamos lá na greve. Isso aí começou aquela greve, daqui a pouco, categoria por categoria, foi negociando com o governo, saiu da greve uma, saiu da greve outra, saiu da greve outra. Nós não saímos da greve. E aí, presidente, continuamos na greve, fizemos a maior greve da história da Polícia Federal, que durou 70 dias, suplantando inclusive a greve de 1994. 70 dias. A partir daquele momento, não se resolveu a questão dos 15% e não tivemos aumento. Voltamos ao trabalho, mas continuamos fazendo protestos. E os senhores devem ter acompanhado em muito, pela mídia, tudo que aconteceu. Mas a partir daquele instante, estava devidamente colocado as veias abertas das contradições em que o ilustre procurador da República falou há pouco, acerca da dificuldade que se tem de você lidar com um cargo que quer ser ao mesmo tempo carreira jurídica e carreira policial. Um misto inconsistente, uma mistura híbrida que não tem forma, é algo bem que amorfo, mas que eles querem a fórceps fazer com que isso passe como se fosse uma coisa natural. Só que nós, policiais federais, sentimos isso na pele e é desde antânio. Isso aí foi desde quando o Ministério Público ganhou o papel. A partir de 1988, quando o Ministério Público ganhou espaço, nós percebemos que a partir daquele momento a coisa estava caminhando para um nível de contradição incontornável dentro da estrutura da Polícia Federal. Não deu outra. Só que isso aí, a um determinado momento, apesar de se falar de crise interna, ele já se resvalou. Por quê? Porque se mostrou que, na verdade, a despeito das demandas que nós temos por uma segurança pública de qualidade, que o tecido social brasileiro pede imperiosamente, nós temos absolutamente nada como resposta dos senhores que são gestores das organizações policiais. Por quê? Porque a resposta que são dadas são em propostas e projetos ultracorporativos. Senhores, se os senhores tiverem acesso, eu mandei para alguns colegas a coleção de projetos de lei e propostas de emenda constitucionais dos senhores gestores das organizações policiais, é de deixar você ficar apavorado. Porque quando você fala de uma organização policial em que você tem o gestor da organização policial querendo o 5º constitucional competir com membros do Ministério Público e membros da magistratura, da advocacia, para poder pegar e ter acesso aos tribunais superiores. Quando você fala, olha o absurdo, quando você vem falar de PEC 412, uma chamada tal de PEC da autonomia. Autonomia, braço armado do Estado? Eu acho que nem na época da Henrique poderia imaginar um negócio desse. Ou seja, eu vou ter um Estado que ele vai ter que pegar e vai ter que aceitar, não a distribuição de poderes da forma que nós conhecemos, que a Constituição, no caso brasileiro, fez questão de garantir poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Não tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, mas nós vamos ter o poder policial aqui, pelo amor de Deus. E com autonomia administrativa financeira, ou seja, a educação pode passar por qualquer tipo de problema, a saúde pode passar por qualquer tipo de problema e vai ter contingenciamento, como está acontecendo com o contingenciamento orçamentário, mas não. A polícia, diga-se de passagem,
o órgão gestor da polícia não, ele não vai. Ele tem que ter ele é superior a qualquer tipo de demanda, ou seja, é dessa forma que nós vamos tratar a polícia. Eu estou colocando a coisa de um enfoque mais político, deputado, porque eu acho que é importante, até porque nós temos o privilégio aqui de estar conversando com quem se relaciona diretamente com eles, porque eles fazem visitas diuturnas nos gabinetes de todos os parlamentares federais, deputados e senadores. Então não posso perder essa oportunidade de fazer esse gancho e dizer o quanto isso está distante de representar uma resposta efetiva, uma resposta que tem eficiência e eficácia no combate à questão do grave problema de violência que nós temos e a questão do modelo obsoleto do ponto de vista de segurança pública. Passada essa fase histórica, eu queria pegar e fazer um gancho com uma novidade que aconteceu recentemente aqui na Bahia. Tomei conhecimento há cerca de... tão logo aconteceu, e acho que é uma coisa que é preciso dar o seu devido recorte. Eu tomei conhecimento de que houve, me parece que um acordo, a gente pode dizer um convênio entre o Ministério Público do Estado com os policiais rodoviários federais para a lavratura de termos circunstanciados de ocorrência em se tratando de boletins circunstanciados de ocorrência, infrações penais de menor potencial ofensivo que ocorressem nas estradas, com todas as implicações positivas que uma medida como essa vai fazer. Eu conheço de perto o trabalho em relação aos policiais rodoviários federais, porque como escrivão de Polícia Federal e trabalhei vários anos em DRE, eu via como uma coisa acontecia, ou seja, se aconteceu lá em Capim Grosso um determinado tipo de infração, se for um crime, aí você tem que pegar e deslocar 270 quilômetros para poder pegar e vir para Salvador para fazer todo aquele papelório. Olha, eu pego, desloco 2 policiais, tiro do posto, deixo a descoberta a estrada para poder pegar e eles ficarem acompanhando alguém que cometeu um fato penalmente relevante, um delito, para poder pegar e a lavratura do flagrante acontecer a quase 300 quilômetros de distância. Mas aí eu estou falando, aí no caso nós estamos falando de crime, aí já não cabe. Mas no caso de infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena que recai de no máximo 2 anos, a lavratura de um termo circunstancial de ocorrência não significa absolutamente nada demais. Tamanha é, no caso, o tratamento legal dispensado, porque é muito prático e simples. Você tem, inclusive, no caso, a assinatura, falando a respeito de você comparecer em juízo, você se comprometendo a comparecer em juízo, quando assinado, que você deve comparecer em juízo, e a partir daquele momento vai ter, inclusive, o Instituto da Transação Penal. Muito bem. Esse tipo de coisa, o que me espanta é que só agora tenha chegado na Bahia. Aí eu tomo conhecimento que no Rio Grande do Norte isso já tem mais de 5 ou 6 anos. No caso de Santa Catarina também, nós já temos lugares que já trabalham com isso há mais de 10 anos. Muito boa notícia, muito bem-vinda essa notícia, porque vai na linha. Eu passei uma radiografia ainda que panorâmica do que acontece do ponto de vista das contradições internas dentro do Departamento de Polícia Federal, porque lá é a minha casa, então lá está muito grande, porque está todo mundo falando aqui de um cargo que eu convivo do meu lado, que nós convivemos trabalhando. E institucionalmente trabalhamos em sentido contrário. Deve dar um nó na cabeça dos parlamentares, porque o discurso deles, a retórica deles quando chega lá, é como se a polícia fosse eles. Aí quando nós vamos falar de nossas demandas, nós não tocamos o nome deles, até porque criou-se um determinado tipo de disputa fratricida dentro do órgão, isso é fato. E que não foi criado por nós não, também estou agora dando minha culpa, não foi criado por nós não, deputada. O que acontece? Isso está transformando a estrutura de uma forma danosa, de uma forma terrível, para poder pegar e levarmos adiante, satisfazer minimamente as demandas da sociedade. É lamentável que tenhamos chegado a esse estado. No caso da Polícia Rodoviária Federal, eles têm o privilégio, isso aí eu digo que é um privilégio, por quê? Porque as organizações policiais, de maneira geral, elas têm alguns pontos que deveriam estar, no caso relacionados, deveriam estar presentes, porque dizem respeito a boa parte das organizações desenvolvidas no mundo. E quando nós falamos, por exemplo, eu não gosto muito do termo carreira única, até porque ele tem determinadas conotações pejorativas que não são lá muito relevantes, mas quando nós falamos de ingresso único, nós estamos falando de que aquela pessoa que vai liderar, ela tem a legitimidade porque ela sabe exatamente o que eu fiz de onde veio. O procurador falou a respeito disso aí, a questão de ingresso único, mas é um dos pontos. E esse ponto, parabéns a vocês, policiais rodoviários federais, porque conviver com esse esquema em que a sua liderança ela é deslegítima, você não se sente representado, muito pelo contrário, você desdenha, inclusive, da capacidade de pegar e efetivamente liderar. Isso é gravíssimo dentro da estrutura organizacional.